Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Neste mês de julho, nós estamos com um ciclo de entrevistas sobre movimentos sociais e religiosidade no Brasil. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre a Guerra do Pau de Colher, massacre à sombra da ditadura Vargas. Pau de Colher foi um dos movimentos, assim como Canudos, Contestado, Juazeiro do Padre Cícero, Caldeirão do Beato e Lourenço, que marcaram a história do Brasil nesse confronto de ideias, nessa disputa ideológica, com a participação da igreja, com a participação do Estado, com a participação da classe trabalhadora, em especial as famílias sertanejas da região nordeste do Brasil. Mas esses episódios não ocorreram apenas no nordeste do Brasil. No sul do país, também nós tivemos a Guerra do Contestado, por exemplo, que teve a participação ampla das famílias sertanejas, a participação da Igreja Católica e do Estado. E hoje nós conversaremos sobre Pau de Colher. E eu peço a você que está nos assistindo, que gosta da história do Brasil, que gosta da temática dos movimentos sociais, participe do nosso canal, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe a nossa programação. Todas as semanas nós temos um programa com uma temática diferente para você. E hoje, mais um programa que você vai gostar, despertar o seu interesse sobre a temática do Pau de Colher. Conosco hoje o escritor, engenheiro agrônomo, pós-graduado em filosofia política, Marcos Damasceno. Marcos Damasceno, ele tem uma vasta produção bibliográfica, tanto na área da história, como na área da literatura e em outras áreas específicas do conhecimento sobre o Brasil. Guerra de Pau de Colher, massacre à sombra da ditadura Vargas, pela produtora Sertão, em 2013. É a principal de suas obras sobre a temática do Pau de Colher. Mas ele também escreveu Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, bispo missionário no sertão do Piauí, outra obra do escritor Marcos Damasceno. Padre Lira, monumental homem de Deus, e também os fazeres e os saberes do povo do sertão. Essa é alguma das obras da vasta produção de Marcos Damasceno, que ultrapassa o número de 30 obras. Então, Marcos tem uma vasta experiência e tem muito que nos falar sobre a história do Pau de Colher. Marcos, seja bem-vindo, amigo. O canal História Atual, desde já, agradece a sua participação e eu gostaria de começar a nossa entrevista lhe perguntando como surgiu Pau de Colher e como era a vida na comunidade. Boa tarde, professor Lemuel Rodrigues. Boa tarde a todos que nos assistem. Parabéns pelo canal e obrigado pelo convite. Pau de Colher é uma comunidade, Lemuel, do estado da Bahia, do município de Casa Nova, né? Eu quero até aproveitar o gancho e colocar isso. Três informações que as pessoas colocam, né, que estão erradas. Pau de Colher não fica no Piauí. Piauí, quando você vê no mapa, é uma localidade de Dom Inocêncio, chamada Pau de Colher, que não tem nada a ver com o Pau de Colher, no município de Casa Nova, onde seja o Arraial Messiânico. A outra informação é que Padre Cícero não tem uma ligação direta com o Pau de Colher, porque ele faleceu em 1934. O Pau de Colher foi fundado já em 1937.
E a terceira informação é que o Zé Lourenço nunca esteve em Pau de Colher, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Há uma relação com o Caldeirão, com uma extensão, mas o Zé Lourenço não esteve em Pau de Colher. Pois bem, Pau de Colher era uma comunidade que tinha 3 famílias. Uma das famílias era do Romualdo, né? O Romualdo tinha um filho muito inteligente, chamado José Senhorinho, que era um rezador. A mãe de Eva já festejava as festas de São Sebastião. Havia uma feira, né, no Juazeiro, que ia estar lá, né, teimando cumprir sua missão. A feira sempre às segundas-feiras. E ali era um entroncamento, né, um ponto de encontro. O Piauí exportava gado bovino para o Pernambuco exportava mercadorias para o Piauí, o Ceará tinha a deslocamento de pessoas para a Bahia, por causa do Rio São Francisco, que era o meio de transporte para a região sudeste, e também as pessoas se deslocavam da Bahia para o Ceará, para Romaria do Padre Cícero, que na época já era bem forte. Então, o Pau de Colher começou como comunidade, depois como feira, e a partir daí, que é aí que nós vamos tratar da parte de como surgiu a questão do arraial messiânico. Marcos, a comunidade de Pau de Colher, quando se transformou, quando passou a ter o perfil de uma comunidade religiosa, ela teve dois líderes que se destacam, né, na história de Pau de Colher. Foi Senhorinho e Quinzeiro. Né? Essas duas lideranças do movimento, eles sofreram influência religiosa de quem? Tem alguma liderança, um missionário, um beato, um padre, alguém que poderia ter influenciado o trabalho desses dois sujeitos, dessas duas lideranças, o Senhorinho e o Quinzeiro, que você poderia destacar para a gente? Sim, Senhorinho e Quinzeiro foram influenciados pelo beato Severino Tavares, e era um seguidor de Zé Lourenço. Há uma diferença entre Senhorinho e Quinzeiro. O Senhorinho era mais para um líder religioso, o Quinzeiro estava mais para um líder político. Então, Paulo de Colher ele se divide em 2 momentos. O momento do Senhorinho, como líder religioso, era uma de Colher bem organizado, bem justo, né, as coisas. E aí chegou o momento que o Senhorinho foi assassinado, né, na segunda volante, que foi de Casa Nova, Bahia, e que o Paulo de Colher passou a ser administrado por Quinzeiro. Mas aí Quinzeiro ele faz todo um giro. Ele foi seguidor do Severino Tavares na oportunidade de 32, em 1932, quando o Severino Tavares esteve em Remanso, Pilão Arcado, e na jet de volta passou por Paulo de Colher. O Quinzeiro era um retirante do Pernambuco que estava indo para São Paulo. E ele desceu do navio do vapor para seguir o beato Severino Tavares. E o Senhorinho conheceu o Severino Tavares nessa passagem por Paulo de Colher. Só que o Quinzeiro segue para Caldeirão. O Quinzeiro ajudou a fundar o Caldeirão, junto com o Zé Lourenço e Tavares. Com a destruição de Caldeirão em 35 para 36, aí o Quinzeiro já participa no final no final de 37, ele chega lá e ainda chegou a liderar o movimento com a morte do Senhorinho. Agora, o Quinzeiro entra com uma questão política, né? Ele tinha um plano de tomar terras, de construir um arraial, produzir igual o Caldeirão, já que Pau de Colher não produzia nada, que ficou sempre como uma passagem, né? Pau de Colher não era o destino, era uma passagem, era um centro para recrutar pessoas para ir para Caldeirão. Então, com a destruição de Caldeirão, Quinzeiro entra com um plano de Colher passar a ser destino para as pessoas, destino final. Então, ele tinha um plano político de tomar terras, enfim. Foi aí onde Paulo de Colher entrou em guerra com as comunidades, com as pessoas que não faziam parte do movimento, né? Então, há uma diferença. Para você ter ideia, só para sintetizar a diferença, no tempo do Senhorinho, Paulo de Colher era habitado por quase 4.000 pessoas. Com a morte do Senhorinho, que Quinzeiro tomou, 75% das pessoas fugiram, foram embora. Então, Pau de Colher, no tempo do Quinzeiro, já era habitado apenas por 25% daquela população inicial.
Então, o Quinzeiro ele não influenciou, ele não agradava como líder, ele era uma pessoa carrasca, violenta, cheia de rancor, de ódio, e se intitulava Beato, né? Mas na verdade ele nunca foi beato, né? Ele era porteiro lá no Caldeirão, na igreja, e quando veio para Pau de Colher, ele não era uma figura popular. Então, uma das coisas que fez Pau de Colher desandar foi a falta de liderança do Quinzeiro, como também com a morte do senhor, as pessoas se desiludiram, né? Interessante. Essa diferença que você coloca aí de postura, de comportamento entre senhorinho e quinzeiro, porque o que normalmente se escuta sobre comentários sobre pau de colher era a liderança religiosa, o peso religioso dos dois. Claro que a gente sempre percebe nas falas que o quinzeiro era mais atuante e até mais rígido, mas não da maneira como você fala, esses detalhes aí, inclusive de que ele não seria uma boa liderança no sentido de agregar a comunidade, né? Essa observação que você faz aí, ela é importante para que a gente possa esclarecer, para que a gente conheça um pouco mais esses dois momentos do movimento do pau de colher. Marcos, Até porque, hum, só para complementar essa parte, até porque o claro. senhor ele era anfitrião, ele era do local e ele tinha uma boa relação com as pessoas e as pessoas tinham com ele. Já o Quinzeiro era uma pessoa de fora, declarou guerra logo a todo mundo, arrumou problema com tanta liderança política, eclesiástica, né? Então isso aí foi uma das... É por isso que eu não quis adotar no livro Massacre do Pau de Colher. Eu coloquei guerra porque Pau de Colher ele foi sangue danado. Então, teve essa parte também de pau de colher violento que atacou as pessoas. Isso no tempo do Quinzeiro. No tempo do senhorinho, não. No tempo do senhorinho era só reza. Agora, no tempo do Quinzeiro foi começaram esses ataques às pessoas que não faziam parte do movimento. Então, Pois não, pois. a gente pode entender que aquela família, aquela pessoa que não aderisse ao movimento na época do quinzeiro, era visto por pau de colher, por quinzeiro, como inimigo. Correto. Eles tinham um ritual, né? O que é que caracterizava? Quais eram os componentes? Tinha que ter um beato para ser um real messiânico, né? Poderes sobrenaturais que o senhorinho dizia ter, inclusive foi ele que anunciou a catástrofe, né? E a terceira é anunciar a catástrofe. Qual foi a catástrofe que o senhorinho anunciou? No dia 25 de dezembro de 1937, o mundo iria se acabar. Então, todo mundo tinha que ir para Pau de Colher, que era o lugar sagrado, era a terra prometida, onde as pessoas seriam salvas ali. Então, nada disso aconteceu, né? O mundo não se acabou e ele, senhorinho, foi assassinado pela segunda polícia. Então, Pau de Colher entrou em um clima de violência com as comunidades. E eu também não adoto esse termo, guerra dos caceteiros, porque ele tem um viés desqualificador, né? Na verdade, eram pessoas analfabetas, né? Mas elas sabiam o que queriam. Se elas não soubessem o que queriam, pelo menos elas já sabiam o que não queriam mais, que era voltar à opressão. Então, Pau de Colher não tinha rico, Pau de Colher só tinha pobre. Então, eram pessoas que fugiam de toda uma exploração, né, agrária. A conjuntura da região era bem difícil socialmente. Então, as pessoas viram ali como na falta de tudo na terra, né, a busca ao sagrado. E você sabe, Lemuel, que naquela época as pessoas tinham alguns destinos. O primeiro era ser um retirante. O segundo era ser um cangaceiro, né? Se rebelar, né? A terceira, se resignar um coronel e ser um jagunço, né? Aí surgiu a quarta, a partir principalmente da seca de 32, que foi seguir um beato e buscar a bem-aventurança, né? Então, esse movimento foi bem forte, com Pau de Colher também. Então, as pessoas procuraram Pau de Colher como um local sagrado, né? Em busca dessa salvação, que já que o mundo iria se acabar. Marcos, o escritor Bruno Bacelar, ele afirma em seu livro, cujo título é De Caldeirão a Pau de Colher, A Guerra dos Caceteiros, termo que você não gosta de usar, que pau de colher
foi uma extensão do Caldeirão. Devemos concordar com o autor? Correto, sim. Eu li esse livro, muito bom o livro dele. É, em 1932, com a seca, né, o Beato Zé Lourenço colocou em missão o Beato Severino Tavares para percorrer as margens do Rio São Francisco, que as pessoas pegavam o vapor, que era o navio, e iam para os cafezais no estado de São Paulo. Então, ele queria convencer as pessoas, né, era um objetivo do Zé Lourenço, que as pessoas ficassem na terra, se fixassem ali e não fossem para outras regiões. E nesse trajeto, ele foi perseguido pela Igreja Católica, pelas forças políticas em Campo Alegre de Lourdes, melhor dizendo, pelo Arcado. Depois, em Remanso, ele foi preso, o Severino Tavares, juntamente já com o Quinzeiro. E ali, soltos, ficaram uma semana. Eles erraram o trajeto de volta e foram para sair no Grotão, hoje é uma localidade de Dom Inocêncio, né, o meu município. O Ângelo Cabasso, que é uma figura também que fez parte do Pau de Colher como líder, dá notícia aos Beatos Severino Tavares da figura do Senhorinho, que era um rezador, um homem muito influente já, um bom orador. Então, eles vão para o Pau de Colher conhecer o Senhorinho. Dali ocorreu a proposta, né, de Pau de Colher ser uma extensão de Caldeirão, ou seja, ele ia recrutar pessoas e enviar para lá. Então, por algumas vezes, o Senhorinho enviou centenas de trabalhadores para Caldeirão e voltava. E tinha o pensamento de, em 37, dessas pessoas irem todas para lá. Só que aí, com a destruição do Caldeirão, foi o contrário, né? 500 e poucas pessoas de Caldeirão, pelo artigo que nós temos, né, vieram para Pau de Colher, liderados pelo Quinzeiro. E o Severino Tavares morreu naqueles ataques, né, na divisa de Piauí com o Ceará, e o Zé Lourenço fugiu para a região dele lá de Exu, onde ele faleceu. E então Pau de Colher, né, passou a ter esse reforço de Caldeirão, com espírito de vingança, aquele ódio, aquele pensamento de, de guerrear mesmo, né? Então, as pessoas, a maioria que não compreendia essa questão, essa pauta política do movimento, começou a se assustar, né, com mortes de pessoas, com brigas, ataques, armas, essas coisas. Mas há sim uma relação direta de Caldeirão com o Pau de Colher. Marcos, o que representa Pau de Colher para os sertanejos e para as elites? Elites aí pegando principalmente duas instituições: as elites políticas, o Estado e a Igreja. Nós temos, de um lado, os sertanejos, as famílias sertanejas, e do outro lado, o Estado e a Igreja. Como é que entra Pau de Colher aí na relação com essas duas instituições e com o povo sertanejo? Para o povo sertanejo, Pau de Colher passou a ser esse quarto destino que nós citamos, né, que era buscar bem-aventurança, né, na falta de tudo na terra, na busca pelo sagrado. E Pau de Colher incomodou, porque você ter ideia, Pau de Colher foi habitado por 4.000 pessoas. Você ter noção, São Raimundo Nonato, município da cidade, tinha 1.000 habitantes. Remanso tinha 1.000, Casanova de Petrolina tinha 2.000 habitantes, e Pau de Colher tinha 4. Pau de Colher era o dobro de Petrolina na época. Então, chamava esse monte de gente num lugar, né? E isso, de certa forma, para a classe política incomodou. Eles chamavam de vagabundagem, porque eles não trabalhavam, só rezavam, se mantinham ali. Porque rápido, o Pau de Colher durou um mês e pouco só. Foi no final de 37 e até janeiro de 38. E incomodou bastante a classe política, que perdeu mão de obra, que era também os coronéis, era a influência também agrária, né? Eles perderam mão de obra. E na parte da igreja, não houve assim, uma participação direta como em outros casos, mas a gente sabe de 1933, ainda do Dom Adalberto, né, que era o bispo de Barra, né, ainda na oportunidade do Severino Tavares passando na região, que ele denunciou aquele tipo de catolicismo rústico, aquela forma de pregar.
né? Agora, já no pau de colher arraial, nós não conseguimos nenhuma evidência, nem fato e nem prova de que a Igreja Católica participou, pediu a destruição de pau de colher. Tem uma fala do padre Deocleciano Pereira, que era o pároco de Casa Nova. Ele pede tolerância, né? Ele pede diálogo, ele procurou intermediar isso para que não ocorresse uma chacina, uma guerra, que foi o que de fato aconteceu. Agora, naquele tempo, existia a prelasia de São Raimundo Nonato, né, que representava São Raimundo Nonato, que ia até a... E do outro lado, Casa Nova, a paróquia, pertencia à diocese de Barra, né? Na época era Barra ainda, que Juazeiro já foi de 62 para 63, se não me falha a memória. Então, era uma época de muita, digamos assim, a informalidade era muito grande, sabe? As pessoas não tinham documento, a Igreja Católica era ausente, não tinha essa presença como tem hoje, o poder público também. Então, Paulo de Colher incomodou bastante, principalmente a classe política, de Remanso e de Casa Nova. Esse fato a gente coloca no livro, tem um capítulo que ele fala sobre o levante de Remanso, inclusive com um documento em que eles inventam bastante coisas para Getúlio Vargas, né? Então, essa questão do governo federal entrou a partir da mobilização das lideranças políticas locais de Remanso e Casa Nova, solicitando o governo da Bahia uma solução para pau de colher, e a partir daí que entra a participação de Getúlio Vargas, que nós vamos falar mais em frente. Em seu livro, você associa o massacre de Pau de Colher à ditadura Vargas. Tanto que é o subtítulo de sua obra, você cita Vargas. Como você trabalhou as fontes para chegar a essa constatação? Lemuel, esse livro foi iniciado pelo meu tio-avô em 1940, né? Ele testemunha ocular da história, ele já é falecido. E ele foi perseguido pela ditadura Vargas por causa desse livro. Os contemporâneos dele, como Demóstenes Guanais, o médico de Remanso, que depois escreveu até um livro, romance, Sodré Viana, que era um jornalista de Casa Nova, Bahia, que foi perseguido. E aí a ditadura Vargas embarcou nessa história a partir do momento em que as lideranças políticas de Remanso, principalmente, colocam num documento dizendo que ali era um reduto comunista, né? Na verdade era um arraial messiânico. E Getúlio Vargas estava naquela conjuntura do golpe que ele decretou Estado Novo, né? E passou por todos os movimentos sociais, todos eles tratavam como movimentos comunistas. Foi a mesma conjuntura de Lampião, de Caldeirão. Então, Pau de Colher foi colocado nessa pauta, né? Então, Optato Guedes era um perseguidor de cangaceiros, já estava nisso há 10 anos. Então, dizem, segundo coloca meu tio, no começo ele recusou a missão, porque ele achava que Pau de Colher era uma coisa insignificante. Mas a partir do momento que ele compreende que ali era uma pauta do Getúlio Vargas, e isso ocorreu através, nós estamos falando de ditadura, você não tem como achar muito documento, mas isso ocorreu através do governo da Bahia, que a Bahia não tinha uma polícia de preparo, mas o Pernambuco tinha. Então, a Bahia pediu esse favor ao governo do Pernambuco, tanto que a própria polícia, depois do Piauí e da Bahia, denunciou Optato Guedes, porque a polícia do Pernambuco, que veio de Recife, ela veio com caráter de federal, ou seja, ela invadiu a Bahia. E as outras polícias dos estados, elas respeitavam, né? A polícia do Piauí só entrava na Bahia com a permissão da Bahia, a Bahia do mesmo jeito. Então, ficam essas evidências que, através do secretário de Segurança do Estado do Pernambuco da época, que ele cumpre um favor, um pedido do governador da Bahia, que era um desejo, né, nas entrelinhas, do presidente Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas ele tinha um pensamento de higienização, ou seja, era limpar. Para ele, pobre, que não banhava, não higienizava, era foco de endemias, de epidemias e por aí vai. Então, Pau de Colher, ele depõe, né, essa chacina depõe contra a ditadura Vargas. Isso é bem claro.
E Optato Guedes cumpre essa missão, e tanto que depois ele é homenageado pelo governo da Bahia, pelo governo de Pernambuco e pelo governo federal, condecorado, premiado e tantas coisas. Então a gente vê que ali era uma missão da ditadura Vargas, né? Então, nas entrelinhas, há isso. Então, eu coloquei no subtítulo do livro, para também contextualizar, né? Agora, esses fatos, meu tio, avô, detalha mais no livro, né? Na época dele, que ele foi perseguido, a cabeça dele valeu o prêmio, né? Por causa desses escritos, porque eles monitoravam, né? Mesmo depois da destruição, do massacre militar, houve o massacre moral, houve a perseguição, as pessoas sobreviveram. Então, essas pessoas pagaram um preço alto, pagaram o preço que o destino cobrou. Como o Zé Camilo foi o único líder sobrevivente, meu tio era um historiador autodidata, né? E outros, como Demóstenes Guanais, teve que se esconder em Remanso, nas fazendas, o Sodré Viana teve que se esconder nas fazendas de Casa Nova. Tudo isso porque eles associaram uma coisa com a outra. Por exemplo, Sodré Viana não tinha relação nenhuma com Paulo Guedes, né? Ele participou da Aliança Nacional Libertadora em Salvador, mas ele nunca teve pau de colher, não tinha nenhuma relação direta, mas foi uma mentira, um pretexto que criaram, né, justamente para a ditadura Vargas embarcar na história. E o que as forças políticas de Remanso Casa Nova queriam era isso, era a destruição do pau de colher. Isso é bem claro, né, na fala deles. Então, a ditadura Vargas entrou nessa pauta a partir de 37, né, do Estado Novo. Então, pau de colher entra nessa agenda de movimentos que precisavam ser destruídos. Marcos, a sua fala, a gente entende bem que Pau de Colher foi um movimento sócio-religioso, assim como outros movimentos que nós estudamos, como Caldeirão, Contestado, Canudos e etc. O que teria pesado mais para a sua destruição? O seu caráter mais social, a sua social pela sua tentativa de ruptura com a ordem social, ou o seu perfil atrelado a um catolicismo popular, rústico, que desagradava os setores mais conservadores da igreja. O que pesou mais? O lado político, no sentido de ruptura da ordem, ou o lado religioso, que viesse a desagradar a igreja? O lado político, né, social, como eu falei, o pau de colher rompia com a lógica política do coronelismo. Então, ali aquele monte de gente reunida, né? E outra coisa, não há rebeldia sem causa. Aquelas pessoas, elas tinham as questões fundamentadas, embora eram pessoas alfabetas, mas elas sabiam o que queriam, que era a liberdade, viverem livres, né? E elas também sabiam o que mais, que era voltar à opressão. Então, pode colher vinha dessas pendências sociais. Como eu falei, lá não tinha rico. Então, tinha toda uma agenda programática. A gente vê no ideal do senhorinho, né, quando fundou Paulo de Colher. Então, Paulo de Colher, ele incomodou bastante a questão política. O lado religioso, nem tanto. Né? Você tem aqui o bispo do Inocêncio, segundo meu tio avô coloca no livro, ele não sabia dizer nem direito entender, ele era um espanhol, veio para São Renato, era bispo da Prelazia, ele não sabia explicar direito nem o que significava Paulo de Colher. Aquele tempo a informação era precária, a comunicação. O bispo de Barra, da mesma forma, não tem informação nenhuma de manifestação dele. A única questão que a gente tem é essa do padre de Casa Nova, mas né, pedindo tolerância. E o padre de Remanso, que participou dessa reunião, desse levante, né, quando viu o TU da reunião colocado no ofício, ele se levantou e se retirou, não assinou o documento. Então, o que incomodou bastante foi essa questão social, né, essa questão política, porque as forças políticas da região ficaram preocupadas, né, com aquele tanto de gente no lugar e não entendiam o significado daquilo. Né? E, embora eles colocaram Pau de Colher como um movimento fora da lei, Pau de Colher estava absolutamente integrado de seus direitos de liberdade e justiça, é o que as pessoas queriam, né? Liberdade e justiça. Para você ter ideia, eles estavam lá, eles
eles tinham um espírito de irmandade, né? E eles odiavam as pessoas que estavam fora, esses opressores, né? Esses fazendeiros, eles eram odiados naturalmente por eles, porque havia aquela ameaça, né? Ainda deles que era aquele pau de colher para que aquelas pessoas voltassem, né? Aquele regime de trabalho, né? Quase escravo nas fazendas da região. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer para que o nosso público possa associar melhor, que seria o papel do Estado e da Igreja no conflito. Né? Você mostrou aí que a presença do Estado, por uma questão política de repressão, foi muito mais atuante, foi muito mais consistente do que da Igreja. Então, o pau de colher incomodava muito mais a elite política do que o clero católico. Mas teria faltado as instituições, a igreja mesmo, mesmo que ela não tenha tido uma atuação direta no sentido de incentivar ou de condenar essa comunidade, teria faltado a essas instituições, Estado, igreja, e ao próprio movimento, né, as lideranças, um intermediador, alguém que pudesse evitar essa guerra, Marco? Sim, com certeza. Tanto que o Zé Camilo, né, o único líder que sobreviveu, ele colocava isso, né, que nunca enviaram para lá um professor, um sociólogo, um projeto de alguém. Já enviaram a polícia para matar. A polícia nunca chegou lá para conversar com ninguém, já chegava atirando. Então, essa intolerância a gente percebe na fala deles. E o coronelismo político, ele nunca emancipa, ele nunca emancipou, ele sempre procurou explorar. Então, havia esse conflito de interesses. Então, eles, até hoje, eles tinham essa intenção clara de criminalizar a pau de colher sem conhecer, né? Então, as pessoas não procuravam saber do que estava acontecendo. Então, já tinha aquela fala programada de depreciar pau de colher, né? Então, essa questão da localização, pau de colher isolado. Pau de colher não tem uma figura que repercutisse isso nacionalmente, como Canudos tem Euclides da Cunha, Caldeirão está associado à figura do Padre Cícero. Então, pau de colher falta isso, né? Não tem uma referência, né? Então, a gente até coloca no livro, o Optato Guedes, ele acreditou muito na chacina secreta. Ele achou que ia matar aquele monte de gente e que ia repercutir em mínimas pessoas, muitas, praticamente todo mundo. Ninguém tinha documento mesmo, eram pessoas que não existiam para o país. Então, ele fez ali uma vala, jogou um monte de corpos lá dentro, mais de 400 pessoas, e por isso ficou. Então, eles acreditavam, né, que ia ter uma repercussão mínima e que essa história não ia, né, se prolongar, encerrar ali. E aí, onde está a questão, né? Porque esse pouco resistir, essa minoria que sobreviveu, né? Virou uma questão de honra e foi em frente. Agora, nunca houve esse diálogo com pau de colher, nem antes, nem durante, nem depois. Até hoje, pau de colher tem essa dificuldade, né? De dialogar com as pessoas. Eu digo isso porque eu já estive em Casa Nova, o município sede duas vezes, e a gente sente isso. No próprio local, Lemuel. Você vê na Romaria, que já existe há quase 20 anos, as pessoas não vão para o local onde sai a Romaria, lá do Umbuzeiro, onde ocorreu o arraial. Elas têm uma resistência em ir lá. Por quê? Até o bispo Dom Beto, que esteve lá, o primeiro bispo a andar lá, participar, ele me fez essa pergunta. Disse, olha, eu vou colocar aqui uma possibilidade, uma hipótese, né? Não sei. É preciso mistificar esse local, essa história, porque o lugar que é sagrado e é histórico foi colocado para as pessoas durante esses anos como um lugar mal assombrado, maldito, perigoso, diabólico, entendeu? Então há essa resistência. Até hoje, essa história de pau de colher não é aceita. E é uma história sem um carimbo oficial. Até hoje está desse
jeito. Então, por que a gente sempre ia levar essa história do pau de colher? É um ato de visão histórica. Porque nós, historicamente, na história do Brasil, que é uma história mal contada, nós cultuamos falsos heróis, né? E nós elevamos o nome do exterminador, do opressor, do rico, do bem-nascido, e, por outro lado, a gente desarticula, desqualifica, deprecia, oculta a verdadeira história do nosso povo, né? Como diz o professor Cicinato, né, Ferreira, de Pernambuco, do Ceará, parece até que pobre não constrói a história, né? Então, Paulo de Colher foi uma tentativa do povo de se libertar e de ser protagonista da sua própria história. É muito rico essa sua informação, Marcos, porque é, as narrativas elas sempre são construídas a partir do vencedor, né? Os grandes generais, os grandes monarcas, os grandes imperadores, os grandes reis e por aí vai. E a classe trabalhadora, seja urbana ou rural, as famílias sertanejas, as famílias de pescadores, as mulheres, os índios, esses segmentos que são marginalizados na nossa sociedade, elas são praticamente sepultadas da história. E é por isso que nós precisamos discutir essas questões relativas à história do Brasil. É por isso que nós precisamos trazer para o nosso público narrativas como essa que você está colocando. É preciso conhecer pau de colher. E é preciso quebrar essa ideia de que pau de colher, o espaço onde ocorreu a guerra, é um local maldito. Transformar pau de colher num local maldito, mal assombrado, faz parte da narrativa de eliminar, de excluir tantas famílias que foram reprimidas no seu desejo de tornar-se alguém, de mostrar-se para o Estado e para a Igreja. E esse trabalho que você desenvolve tem essa importância, né? É preciso que olhemos para pau de colher da mesma forma que a gente olha para Canudos, por exemplo. Você foi muito feliz quando você disse Canudos teve um Euclides, né? Caldeirão, apesar de ser um movimento também marginalizado, mas quando você atrela ao Padre Cícero é uma figura internacional. Então, os leitores, os curiosos apenas, ou os especialistas, eles olham para esses movimentos. Mas pau de colher precisa ser conhecido, né? É por isso que, na sua fala, a gente percebe a necessidade de se romper essa parede, esse preconceito contra pau de colher. Marcos. Lemuel, só pegando o gancho aqui, 3 momentos. Claro. Eu queria só pegar o gancho aqui, 3 momentos. Um primeiro momento que eu fui à Casa Nova, eu fui convidado para uma jornada acadêmica, o primeiro começo do ano letivo, né? Tinha 1.300 professores, o prefeito me convidou para fazer uma fala sobre pau de colher. Eu achei isso uma coisa bem nova. Eu disse, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, e fui. E lá fiz uma apresentação rápida sobre pau de colher, todo mundo achando que tinha fala. E aí eu fiz uma homenagem ao Zé Camilo, que foi o único líder que sobreviveu e que é de Proeza, né, na localidade de Casa Nova. Só que até ali era tudo bem. Quando terminou a minha fala, umas 60 pessoas foram no meu rumo chorando. Aí eu me assustei. Eu disse, que é isso? Tinha terminado já o evento. Entender, Lemuel, esses 60 e poucos professores são descendentes do Zé Camilo, eram os netos dele, eles se emocionaram porque nunca conheceram o velho avô, bisavô, que foi um herói do povo, mas para eles foi colocado um bandido perigoso, um homem que teve uma luta errada, que errou ao ir para pau de colher, que errou a fundar pau de colher, enfim. Então ele morreu sem a família saber quem verdadeiramente ele foi, e ele também chegou a um ponto que ele evitava falar no assunto, ele tinha vergonha, tinha trauma, e morreu no anonimato, né, sem nenhuma pretensão
de heroísmo, mas na verdade foi um líder camponês, um líder do povo, né? E o segundo momento foi quando nós quebramos, através do vereador João Norato, gosto de citar o nome dele, um cara que abriu todas as portas. Ele propôs na Câmara Municipal uma sessão solene e que nós levamos alguns sobreviventes, pau de colher, uma Maria, Dona Andresa, Dona Maria do Nascimento, e foi feito todo um reparo, né, nesse sentido, nessa dívida para com pau de colher. Essas mulheres usaram a tribuna da Câmara para falar. Pau de colher foi tornado patrimônio cultural do município. Então, eles fizeram ali todo o dever de casa do município, né? E o terceiro momento é esse de pau de colher, que nós temos uma luta de que o município assuma essa história como oficial e tenha orgulho dela, que é ter um local, um parque, um museu, que lá está como um lugar abandonado até hoje, né? Tem a romaria e a parte religiosa tá bem. Agora falta essa parte histórica. As pessoas têm dificuldade em enxergar até lá, né? Lá não tem nada que que reconheça que ali é um local histórico, né? Está lá um local abandonado, tudo. As cruzes são as cruzes da época que as pessoas botaram, né, nas sepulturas. Então, tem toda uma dívida para com pau de colher. Então, eu colocava para eles que antes que eles cobrem a parte do governo do Estado e do governo federal, é para que o município faça o seu dever de casa, né? Você tem razão, Marcos, você tem razão. A própria sociedade, eu sei que é difícil para os descendentes, porque eles enfrentam, acima de tudo, o discurso do preconceito. Esse exemplo que você colocou aí dos descendentes do Zé Camilo é um exemplo. Quer dizer, você chega ao ponto de ter vergonha do seu avô, bisavô, tataravô, achando que aquilo que ele fez foi algo depreciativo. E por que você acha isso? Porque incutiram na sua cabeça. Ao longo de décadas, você ouvia uma narrativa construída, uma narrativa oficial construída para mostrar para os descendentes que aquilo era errado. Quando você bate de frente com a ordem, quando você mostra que aquele estado de coisas está errado, então você é taxado de subversivo, de louco, de doente, de fanático. Então, isso é uma forma de você desqualificar todos aqueles ou aquelas que venham a mostrar o outro lado. Então, você torna-se um subversivo. E é compreensível que os parentes, os descendentes dele e de outras lideranças de pau de colher se sentissem temerosos em assumir publicamente esse parentesco. E é por isso que atitudes como essa são relevantes. E, devagarinho, pau de colher vai ocupar o seu espaço no cenário tanto da produção historiográfica, que a gente sabe que nós temos inúmeros trabalhos, monografias, dissertações, teses sobre pau de colher. Mas, infelizmente, a maior parte desses trabalhos estão arquivados. É preciso que isso seja transformado em livros e que chegue às pessoas. As escolas da Bahia, as escolas do Piauí, as escolas do Rio Grande do Norte, do Ceará e por aí vai, precisam colocar nas discussões esses fatos, né? Sobre pau de colher, sobre caldeirão, sobre contestado, sobre juazeiro, para que as pessoas possam conhecer de fato a história dos seus lugares e relacionar a si próprio com essas pessoas que lideraram, que foram mortos e que cometeram crimes também. Por quê? Porque foram provocados e levados a isso. Porque pau de colher buscavam, tinham um objetivo. Quer dizer, se eles cometeram algum crime, esse crime não foi praticado e pensado para ser executado. As circunstâncias, muitas vezes, obrigam o sertanejo, o trabalhador rural, a fazer isso. Claro que eu não estou aqui tentando justificar atitudes, por exemplo, do quinzeiro, como você colocou aí, que era uma pessoa violenta. Não se trata disso. Eu estou falando do conjunto. Às vezes, algumas atitudes violentas dessas comunidades, elas são apenas reflexos do que essa comunidade sofre.
E aí os papéis são invertidos e eles são taxados de bandidos, subversivos ou qualquer outra denominação que o Estado estabeleça para essas comunidades. Marcos, eu queria. Nós estamos partindo já para o final da nossa entrevista e eu quero lhe perguntar o que é que aproxima Pau de Colher de outros movimentos socio-religiosos do Brasil, como Contestado, lá na região entre Santa Catarina e Paraná, Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, Canudos, também na Bahia, e Caldeirão, no Ceará. O que é que aproxima esses movimentos, que torna, torna Pau de Colher uma história do Brasil, que infelizmente ainda não chegou, porque você mesmo colocou, ainda está esquecido, e não apenas uma história local. Onde é que você relaciona, você atrela esses movimentos que a gente possa dizer, não, Pau de Colher é uma história do Brasil, não é apenas uma história local. Nós temos que enfrentar esse imperialismo, né? Tudo que é de São Paulo e do Rio de Janeiro, obrigatoriamente é nacional, né? E tudo que é do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Ceará, enfim, é regional. Pau de Colher tem toda essa relação com os outros movimentos como uma tentativa do povo de se organizar, se rebelar, uma tentativa de liberdade, né? E sempre buscando, né, através de um líder, né, se organizar. Embora contextos diferentes, épocas diferentes, mas era uma luta do povo brasileiro, né? Nessa trajetória do povo brasileiro de sempre querer se libertar de todo tipo de opressão. E eu vejo o passado como um lugar de referência. Nós temos que aprender isso, as lições do passado, valorizar o legado, porque o passado ele tem serventia. Porque o presente, o que somos hoje, nós devemos aos alicerces do passado, às pessoas que lutaram no passado, não só nossos familiares, como esses líderes, né? E você vai pegando a sequência da história do Brasil, você vai vendo, né? Até a Coluna Prestes tem uma relação com a gente. Foi a primeira movimento de integração nacional. Foi a Coluna Prestes. Você vai pegar Canudos, Canudos deixou uma lição para o Brasil, né? Esse Brasil que se reduzia à região sudeste e vivia de costas para o resto do país. Então, o próprio Euclides da Cunha não conhecia Canudos. Então, em 3 momentos, você vai ver o Euclides lá no Rio de Janeiro escrevendo de um jeito, o Euclides em Salvador já de outro, e o Euclides lá fazendo a cobertura de Canudos, já com observação participante, vendo a realidade, compreendendo, já muda. Então, o Pau de Colher é preciso ser estudado, embora é uma história pouco conhecida, mas isso não diminui o significado. Pelo contrário, isso aumenta o desafio para que as pessoas venham estudar, compreender, né, que aquele povo lutou, matou, morreu, buscando ser livre, viver livre, principalmente viver, porque a partir do momento que as pessoas foram para Pau de Colher, elas gostaram. Eu tenho um testemunho das pessoas, elas gostaram daquela vida, elas viviam de forma igualitária, tudo era dividido, não tinha ninguém maior nem menor, todo mundo era igual, eles se consideravam, todo mundo era bem tratado. Isso no tempo do senhorio, né? Então, essa guerra, ela enlutou o sertão, mas, ao mesmo tempo, ela orgulha o sertão, porque Pau de Colher não se deu. Né? Se você ver o testemunho das pessoas, principalmente das mulheres, enfrentando armas poderosas, fuzil e metralhadora para defender o ideal, passar. Então, aquelas pessoas estavam predestinadas e destinadas a terem aquela liberdade. Então, todas essas histórias do Brasil, mesmo que essas pessoas são derrotadas pelo governo, e o que é mais trágico é que as próprias pessoas são colocadas como inimigos da nação, né? Quando o Brasil mata seu próprio povo, por um conflito do Brasil oficial com o Brasil popular, ou seja, o Brasil dos palácios com o Brasil das ruas. Então, o trágico é quando as próprias pessoas são taxadas de inimigas da nação, como até hoje, né? Até hoje nós assistimos a esse tipo de coisa.
Então, o Brasil ele precisa valorizar mais a sua história, compreender, estudar, né? E as pessoas gostam de olhar para fora, viajar para fora, né? A gente tem que viajar para dentro, a gente tem que conhecer a nossa própria história, valorizar, compreender. Isso na própria família, né? A história do seu pai, do seu avô, isso é uma coisa muito importante para a gente. Então, a gente tem que valorizar as coisas, né? Hoje as pessoas olham muitas questões por um lado político eleitoral, né? A gente tem que olhar as coisas também por um lado histórico, figuras como Luiz Carlos Prestes, o presidente Lula, Brizola, essas figuras e outros democratas, a gente tem que ver como pessoas que lideraram movimentos e épocas e, enfim, causas e que mudaram o Brasil, melhoraram, né? Imagina o ideal do Luiz Carlos Prestes, Coluna Prestes. Às vezes, naquele momento, ele não conseguiu o objetivo dele, mas na sequência, que ele teve uma conquista para o Brasil. E, assim, outras questões. Aí, nós vamos ter um processo de mudança com o tempo e o povo vai aprendendo isso e o povo vai melhorando. Pau de colher, Lemuel, com a destruição do pau de colher, o próprio Getúlio Vargas aprendeu. Vê que no segundo governo dele, já na década de 50, ele age diferente para com a região Nordeste. Ele já envia para cá o projetista, criando o Banco Nordeste, criando esses órgãos estatais, criando programas de governo, enfim, emancipando uma região, estruturando. O próprio governo passou a compreender melhor. Então, Pau de Colher e esses outros movimentos, essa luta não foi em vão, elas deixam um legado para as futuras gerações. Né? Você tem razão, Marcos. Nós estamos caminhando para o final e eu gostaria que o amigo fizesse as suas considerações finais para que a gente possa concluir o nosso bate-papo. Fique à vontade. Samuel, eu quero agradecer pelo convite, agradecer as pessoas que assistiram, né? Quero aqui só mostrar o livro, se der, Pau de Colher, essa aqui é a segunda edição. Esse livro, ele foi bastante vendido, né? Eu estou querendo agora reeditar, porque já tem bastante pedido, encomenda, e eu não tenho exemplares. Eu quero fazer uma nova tiragem, né, dessa segunda edição. E é sempre um prazer te falar sobre esse livro, porque dos todos os meus livros, esse é o que repercutiu mais, mas é também uma missão que eu peguei do meu tio, avô, e eu tenho esse compromisso de sempre estar onde eu for convidado, né, a falar sobre Pau de Colher, tentar levar o conhecimento das pessoas essa história, né, e compartilhar conhecimento, né, a gente aprende muito também nesse trabalho de pesquisa e de debate, né, compreende também mais a nossa região, compreende melhor o nosso país. E é sempre um prazer, né, estar com você, né, tratando desses assuntos relevantes. Você é um professor doutor, professor catedrático, e que a gente aprende bastante, né, com esses debates. E dizer que para mim foi uma satisfação muito grande, né, poder estar aqui no seu canal, né, levando ao conhecimento do meio acadêmico, das pessoas que vão assistir, né, essa guerra, sobre a guerra do pau de colher. E eu estou à disposição sempre, se alguém quiser, né, prolongar esse debate, alguma informação, alguém que tenha alguma informação a colaborar com a gente, ou que tenha alguma pergunta ou dúvida, estou à disposição, né? E é sempre um prazer, uma missão, né? Falar sobre Pau de Colher, falar sobre a história do nosso Piauí, do nosso Nordeste, do nosso Brasil. Ok, eu agradeço a Marcos Damasceno pela entrevista e convido a todos que estão nos assistindo para participar. Pode mandar comentários, sugestões de temas, fazer perguntas, porque os nossos entrevistados, eu envio para eles, eles respondem. Nós temos outros programas aqui já sobre Canudos, que você pode acessar, sobre Contestado, e outros temas, como Cangaço, que nós fizemos um ciclo de entrevistas sobre o cangaço. Peço, mais uma vez, que você dê um like e se inscreva no nosso canal e compartilhe a nossa programação.
todas as semanas, nós temos um programa com a temática diferente. E hoje nós conversamos com o escritor Marcos Damasceno e sobre pau de colher, episódio ocorrido nos sertões da Bahia. Mais uma vez eu agradeço e até o próximo programa.